Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, por favor, capítulo 6, verso de número 10. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, verso de número 10, por favor. Abra sua Bíblia aí. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Carta aos Romanos, capítulo de número 6, verso de número 10. A epígrafe do texto está escrita assim, ó: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Posso ler o texto? Já acharam? Quem está sem, acompanha aqui, tá? Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor possa dar para nós o discernimento e o entendimento da Tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E o Senhor possa, meu Deus, quebrantar os nossos corações para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria hoje falar um pouquinho para vocês sobre a graça, que a gente escuta falar tanto sobre ela na igreja hoje, né? Todo mundo fala da graça, mas poucas pessoas de fato entendem o que ela significa e o quanto ela custa, mesmo sendo graça, que a tradução correta da sua palavra é favor imerecido, portanto deveria ser de graça, né? Ou seja, você ganha alguma coisa que você não merece, isso é a graça. A gente recebeu a graça em função de Jesus Cristo ter morrido por cada um de nós, para que o nosso pecado ou os nossos pecados fossem então perdoados, para que assim tivéssemos a oportunidade de morar no céu. Amém? Então, de onde veio a graça? Veio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, que tira e ainda por um tempo tirará. Então, a graça é o bilhete, é o ticket para você entrar no céu. O reino do céu, ou a salvação, ele não é literal, mas você sabe disso, né? Então, porque ninguém vai morar no céu. Na verdade, isso é uma coisa que a gente precisa falar com mais tempo, né? A gente pensa e costuma falar, talvez por força de expressão, a gente fala, eu vou para o céu. Mas a gente não vai para o céu. Talvez você não saiba disso, vou deixar você chocado com o que eu vou te falar. Mas a Bíblia diz que nós vamos morar na terra, não no céu. Mas não é nessa terra. Essa aqui vai ser destruída. A Bíblia diz que o Senhor fará uma nova terra e um novo
céu. Esse céu, como a gente conhece, o que é o céu para você hoje, irmão? Você sai lá fora e fala, nossa, você viu como o céu está bonito? Não é assim? Nossa, que lua linda. Os irmãos que é casado de novo falam, nossa, que lua linda você viu hoje. Não faz isso olhando para o céu, sim ou não? Sim. Então qual é o céu que você conhece hoje? Onde está o sol, onde está a lua, onde estão as estrelas, né? Então esse é o céu que eu e você conhecemos, ok? A gente está falando de mundo físico, não espiritual, tá? Então hoje quando você olha para o céu, você vê um céu azul, o céu do brigadeiro, ou cinza, porque está chovendo, enfim. Esse é o céu que a gente conhece hoje. E essa é a terra que a gente conhece, onde a gente planta nossas flores, onde a gente caminha, enfim, essa terra que a gente vive, eu e você vivemos. Mas a Bíblia diz, na Epístola de Pedro, que essa terra que eu e você conhecemos e vivemos, ela será destruída pelo fogo, não é pela água. Agora é pelo fogo. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro, ele disse que os fundamentos da terra se abrasarão. O que é se abrasar? É esquentar. Se abrasarão e se queimarão. Em algumas traduções diz se fundirão. Então essa terra aqui vai queimar. Amém? Então se você fica aqui, você vai o quê? Tem que ir embora. Beleza? Todo mundo está entendendo a linha de raciocínio. Estou traçando uma linha de raciocínio que eu quero que você entenda. Então a Bíblia diz que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele vai passar no céu, ele não vai descer na terra. Jesus não vai andar aqui de novo. O adventista fala que, não, mentira isso aí, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus passará com os seus pés sobre uma nuvem no céu, e ele virá de um lado e passará para o outro como uma trovoada, a Bíblia diz. E a igreja será levantada, por isso a palavra arrebatamento, arrancado com mão forte, da onde? Da terra, tá? Então a igreja vai subir com Cristo. Tessalonicenses diz que de maneira nenhuma nós, os vivos, quando Jesus voltar, seremos arrebatados antes dos que dormem no Senhor. Algumas traduções dizem dos mortos, tá? Mas o correto seria que dormem no Senhor. Então esses serão chamados, despertados, ressuscitados primeiros. Se você preferir, pode dizer que eles vão ser acordados, né? Então eles vão subir primeiro com o Senhor, primeiro esses que dormiram em Cristo. Ainda não teve julgamento, não esqueça disso. Dormiram em Cristo, vão ser arrebatados. O apóstolo Paulo disse, depois nós, os vivos, os seguiremos, tá? Então daí nós, os vivos, vão acontecer o quê? Nós vamos morrer, ok? Então o anjo vai tocar a trombeta, ó a trombeta. Você não acha que vai ser não acha, né? Esse é só no filme do Rin Tin Tin, só que é assim, né? Do anjo é uma trombeta grande, igual aquela de guerra que existia em Israel. Eu estou falando porque eu já escutei o barulho, né? Ela existe ainda hoje, de ferro batido, enfim. E o barulho que ela faz é esse, parece buzina de navio, né? É mais ou menos esse barulho. Então o anjo vai tocar a trombeta, aqueles que estão vivos e têm o Espírito Santo vão morrer. E aí serão levantados, sua alma, o seu espírito, serão elevados nos altos céus. É isso que a Bíblia diz no literal. Daí lá nos reuniremos com Cristo e vai passar um período, e aí a gente precisa lembrar da relatividade do tempo, né? Que o nosso tempo se chama Cronos, por causa do cronômetro, cronógrafo, Cronos, e o tempo de Deus, como é que chama? Kairos, que é o tempo de Deus. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então o de Deus é diferente do nosso, tá? A Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro, Deus é eterno. Então nós vamos subir, depois que você vai para o mundo espiritual, daí o tempo muda, então não dá para a gente ter uma noção de relação de tempo, mas o livro de Daniel fala sobre 7 anos, né?
Então, depois do arrebatamento, haverão 3 anos e meio, onde a igreja que não foi arrebatada, que será a sua grande maioria, né? Porque não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, que é idólatra, que é mentirosa, que se prostitui, porque, enfim, uma série de coisas que vai impedir as pessoas de serem arrebatadas. Então, eles vão ter a oportunidade de viver 3 anos e meio debaixo do domínio do anticristo, porque quando o Espírito Santo arrebatar a igreja e ela subir, o anticristo se revelará, é isso que a Bíblia diz, antes não, né? Então, qualquer tipo de Jesus me disse, o Espírito Santo falou que o anticristo é o Elon Musk, tá um monte de gente falando, né? O Espírito Santo falou para mim que o anticristo é o Trump, o Jesus, isso aí tudo é migué, irmão, isso é mentira, porque isso é uma heresia, porque é contra a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que ele não será revelado antes da subida daquele que o impede de chegar, que é o Espírito Santo. Então, antes do arrebatamento, ninguém vai saber quem é ele, a gente só acha, mas ninguém sabe. Então, se aparecer alguém aí apontando e dizendo que sabe, é mentira. Ou a Bíblia está mentindo, né? Enfim. Então, aí será revelado o anticristo, né? E vai haver, então, uma perseguição contra os cristãos. Haverá uma religião única, onde todos se unirão numa única religião. E aqueles que discordarem, certo? Sem choro e nem vela, é isso que vai acontecer. Então é melhor você subir no arrebatamento do que você ficar na tribulação. Isso aí, por isso que o nome é tribulação. Não vai ser legal, certo? Então, ainda essa primeira parte da tribulação durará 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, aqueles que ficaram, que não subiram no arrebatamento, terão uma segunda chance. Será a única geração que vai ter 2 chances. Todas as outras só tiveram uma. Aqueles que dormiram sem Jesus, que dormiram sem querer Jesus, vão para o inferno e não tem conversa. A não ser aqueles que não ouviram a palavra de Deus ou foram enganados. Esses, aí o julgamento é outro. Por isso vai haver um julgamento e a Bíblia diz que Deus é justo. Juiz para julgar todos, né? Muito bem, aí vamos deixar o julgamento para depois. Então, quando chegar no final desses 3 anos e meio, todos os crentes que perderam o arrebatamento, que perderam o primeiro ônibus, que não tinha o ticket, todos vão perder a sua vida para o cara que vai governar o mundo. Haverá uma limpeza étnica, como a gente vê hoje em alguns países, já está acontecendo isso. Né? Já está acontecendo. O cara não se submete ao regime, não é assim? Não se submete aos caras, né? Por exemplo, na Coreia do Norte, o deus deles é o Kim Jong-un. Vou dar um exemplo simples aqui para você. E a pessoa que não adora o Kim Jong-un, adora Jesus, eles matam ou levam para um campo de concentração, para que lá o cara sofra o suficiente para abrir mão da sua fé em Cristo e passar a adorar o imperador. Exatamente o que vai acontecer. Imagina uma Coreia do Norte nível hard, né? Vai ser esses primeiros 3 anos e meio. Amém? Estou dando para você mastigadinho o livro de Apocalipse, tá? Todo o resto de informação que tem lá, não importa. Isso é importante. Quando chegar ao final desses 3 anos e meio, então o anticristo vai dominar 100%. 100%. Não haverá mais igreja, não haverá mais pregação do evangelho, uma única religião, né? E ele então governará a terra ainda por 3 anos e meio, diz a Bíblia. Daí lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, veja que já passou 19 capítulos, né? Do 1 até o 6 é o arrebatamento, capítulo 1 de Apocalipse até o 6 é o arrebatamento, do 6 ao 19 abre-se os selos, né? Começa a tribulação, essa coisa toda. E aí do 19 Jesus volta. Jesus vem, aí sim ele vem, a Bíblia diz que ele vem sentado num cavalo branco, na orla do seu vestido e na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, da sua boca vai sair uma espada consumidora que vai destruir a besta, o anticristo, e Satanás será preso, é o que a Bíblia diz. Aí depois a gente vai para o milênio, enfim, é uma conversa longa que outro dia a gente fala, que não importa agora. Mas veja o que a palavra de Deus diz. A graça nos foi dada por Jesus Cristo para que a gente não passe pela tribulação. Não passe, nós não vamos passar. Outro dia eu até já preparei um estudo
sobre por que nós não vamos passar na tribulação. Eu estou preparando ele, vou ver se não está pronto ainda, mas eu vou ver se essa semana eu termino. E daí eu vou trazer para vocês, para mostrar teologicamente onde que está escrito, como, por que a Igreja de Jesus Cristo não vai passar pela grande tribulação. Mas enfim, isso é um outro dia e não vamos alongar para aí. Eu só quero passar de levinho, né, para você entender o contexto desse texto que eu estou trazendo para você. Então, Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos dar a graça. A graça é a chave que abre a porta do céu, né? Eu já te disse por que não vai ser céu. Porque depois de tudo isso, a Bíblia diz que o Senhor vai destruir essa terra. Vai jogar Satanás, né, na cadeia, vai destruir essa terra e vai fazer uma nova terra. A Bíblia diz que no céu, se você ler o livro de Ezequiel, finalzinho dele, eu acho que é no 43 para frente, não tenho bem certeza, mas eu acho que é ali. Ele fala sobre a cidade santa que já está pronta nos altos céus. A cidade de Deus, que ela é uma cidade quadrangular, não é da igreja quadrangular, tá? Ela é uma cidade quadrangular, né? Uma medida, e que ela tem, as suas ruas são de ouro, os seus muros são de pedras preciosas. Você já deve ter ouvido falar nisso também, outro dia a gente fala sobre isso. Enfim, e que depois que o Senhor vai fazer uma nova terra, o livro de Apocalipse diz que nessa terra nova não vai ter deserto e não vai ter mar. Não vai ter sol e não vai ter lua, que é um novo céu. Mas é diferentão desse que nós temos aí. Tá? Estou passando por cima, tem mais detalhes, mas, né? Mas a princípio não vai ter mais sol. A Bíblia diz que o sol não nos queimará mais e não iluminará mais a terra. Que a luz que iluminará a terra é o Senhor Jesus. Seremos iluminados pela sua luz, seremos governados por Jesus Cristo, viveremos nesta cidade que vai descer na terra e nós habitaremos nessa nova terra. A Bíblia diz no livro de Isaías, a gente precisa ler a Bíblia inteira para descobrir tudo isso que eu estou te falando, que todas as armas, as espadas, as lanças, os escudos serão transformados em relhas e em podadeiras, porque todos seremos o quê? Agricultores. Eu já estou treinando. Você não sabe, mexendo na terra, vai aprendendo, né? É isso que a Bíblia diz, que o leão e a vaca vão pastar junto, ninguém vai comer ninguém, e vai ser de boa. Enfim, então nós não vamos, para terminar a explicação, né? Não vamos morar no céu, amém? Nós vamos morar na terra, só não é essa, tá? Só não é essa. Pastor, como é que vai ser a terra? Tem algumas características, não vai ter mar, não vai ter deserto, não vai ter sol, não vai ter lua, tudo que incomoda você não vai ter, já era. A Bíblia diz que ninguém vai se casar, ninguém vai se dar casamento, seremos como os anjos, todos irmãos, que nós viveremos no domínio do Senhor Jesus Cristo, e que essa cidade vai descer e ali Jesus vai morar. No seu palácio real, provavelmente, eu não sei, ou numa cabana, eu não sei como é que vai ser, eu não sei. A Bíblia não especifica isso, né? A Bíblia não especifica isso, mas que Jesus vai morar e a gente vai encontrar com ele na praça. Quando você sair de tarde, para ir na praça, dar uma voltinha, quem você vai encontrar lá? Podia ter dado um glória a Deus, perdeu a oportunidade, né? Irmão? Você vai encontrar Jesus lá, irmão, se você for para o céu, claro. Então, quando eu falo ir para o céu, é disso que eu estou falando. Não é ir lá no céu, não vamos lá. Você entendeu? Amém? Eu expliquei rapidinho, assim, bem de maneira simples, mas eu acho que deu para você entender, né? Se for fazer uma explicação dessa, eu levei uns 5 anos para aprender isso, com o meu professor me ensinando. Porque é difícil pra caramba. Até você ler tudo, aprender tudo, estudar, não é fácil. Mas resumida de maneira bem simplesinha para todo mundo entender, é isso aí. Nós não vamos morar no céu, nós vamos morar na terra. Mas não é essa. E nesta terra estará Jesus, e nós vamos morar por 1000 anos. Depois vai se levantar a tribo de Gog e de Magog, que ninguém sabe da onde que vai ser. Ninguém sabe, né? A gente sabe que a terra de Gog e Magog é Rússia e Alemanha, esse aí a gente sabe. Mas ninguém sabe como é que esses caras não... né? Ninguém sabe. A Bíblia diz que vão se levantar, que daí o Satanás será solto, daí ele vai se levantar contra o Senhor, daí o Senhor vai descer, daí vai jogar Satanás no lago de fogo eterno,
com os seus bichos, tudo lá, e daí vai pegar o lago de fogo e vai consumir. Daí acabou o Satanás. Mas isso é uma história mais comprida, mais difícil, mais longa, que você não tem necessidade de saber disso agora, porque afinal de contas, para onde o diabo vai é problema dele, né? Não é seu, nem meu, nem de ninguém. Eu também não quero nem saber para onde ele vai. Né? Não ficando perto de nós, tá bom. Então, nós não vamos morar no céu, mas nós vamos para o céu. Nós vamos ser arrebatados e levados ao céu. E depois que essa terra aqui se consumir, e a outra for feita, né? O Senhor fará uma outra, mas como o Senhor já pegou a experiência fazendo a primeira, né? Ele já sabe que tem umas coisas que não deu muito certo, então já... Amém? Quem crê nisso? Ah, pastor, mas você está falando que Deus não é perfeito? Não, eu estou falando que ficou pernilongo, mosca, umas coisas aí, né? Isso aí eu espero que não tenha. Né? Corintiano, brincadeira isso, tá? Brincadeira. Então, vamos lá no texto. Ó, no verso 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja o que a Bíblia está falando. Nós devemos nos considerar mortos para o pecado, porém vivos para Deus. Então, nós devemos fazer todas as coisas que são de Deus, mas nós não podemos e não devemos fazer as coisas que não são de Deus, que são pecado. Então, quando você pensar em pecar, você tem que lembrar que você está morto. E quem está morto não peca. Se você está pecando, é porque você não morreu ainda. Veja como isso é uma palavra que parece tão simples, né? Eu estou procurando deixar ela o mais simples possível, mas ela é muito séria. Porque se você ainda vive por pecado, é porque você não morreu ainda. Isso quer dizer que você precisa morrer. Você não está vivo. Você belisca assim. Dói? Não deveria. Você está morto? Não é? Ou você não está morto? Você veja que essa não é uma pergunta shakespeariana, né? Ser ou não ser. Não. Você morreu ou você não morreu? Essa é uma pergunta que a gente, de vez em quando, a gente devia fazer para nós mesmos. Quem sabe, olhando no espelho. Será que eu morri mesmo? Se assistir jogo de futebol fosse pecado. Não é. E se fosse? Está na televisão, passando o jogo. Palmeiras e Corinthians. Eu vou apelar. Palmeiras e Corinthians. Você torce para um dos dois. E você não está assistindo o jogo, mas ele está. Você passa, ele vai aqui, né? Você, ó. Gol! Você... Não faz isso? Você está fazendo de conta que você não está prestando atenção. Mas de repente sai um gol, o que você faz? Você olha para ver se não é o seu time. Você faz isso? Você faz isso, irmão? Você faz isso. Mas nós estamos falando do pecado. Não está? Você fala que você está liberto já, né? Está livre do pecado. Tem gente que fala isso aí. Chega para o pastor e fala: ô pastor, agora você não se preocupa mais comigo, porque agora eu já morri. Agora não sou mais eu que vive nesse corpício de bailarino espanhol. Agora é Cristo que vive em mim. Oh, glória. Você morreu mesmo, irmão? Morri. Morri. Mas morto, irmão, não olha. Você já foi. Imagina você velando um defunto. O cara está lá. Você vê uma mulher bonita do lado dele chorar ali. Ele morreu. Ele abre o olho e fala assim: sim ou não? Por quê? Eu vou perguntar de novo. Você morreu mesmo? Tem certeza?
Você vê que com algumas poucas perguntas eu provo que você está vivo. E você não precisa falar para mim que você está vivo. É você que tem que saber se você morreu ou se você está vivo. Não é? E se o pecado fosse uma comida, irmão, que você ama, que você adora, que tem um cheiro, né? E você está passando, ciente de que você morreu. De repente aquele cheiro começa a entrar no teu nariz assim. Ó. Ah, irmão, ele vai entrando no teu cérebro, igual aquele desenho do Pica-Pau, sabe? Ah, e vai entrando. Isso acontece por quê? Porque você não morreu. Então, se você morreu, morto não sente cheiro, morto não olha para o lado, morto não presta atenção nas pessoas, morto não fica escutando a conversa dos outros, morto não se preocupa com a roupa que as pessoas estão usando, você está morto, irmão. Morto não fica fuçando na rede social alheia, você está morto. Ou não está? Morto não briga. Já viu morto brigar? Já viu? O cara está lá no caixão, vamos figurar no... Jesus. O cara lá bem morto da Silva. Aí entra a mulher dele no velório e fala, rapaz, você morreu? E ele fala, não morri, estou descansando só. Morto fala isso? Se ele está falando é porque ele está vivo. Então, a gente encontra características de uma pessoa morta e a gente encontra características de uma pessoa que ainda está viva. Então, se você ainda reage como vivo, é porque você precisa morrer. Você não morreu ainda. Você ainda não morreu. Alguns já estão na UTI. Está quase morto, mas não morreu ainda. Você já foi na UTI visitar alguém que está em estado de coma? Quem já foi? O cara escuta você ou não? Sim ou não? Sim. Claro que escuta. Ele pode estar imóvel. Mas se você forçar bem a amizade, ele mexe o zoinho. Às vezes ele mexe a mão, às vezes ele mexe o dedo do pé. Se você vai no ouvido dele e fala assim, ó, se você está me escutando, mexe os olhos. Faz assim. Se ele tivesse morto, ele mexia o zoinho? Sim ou não? Que morto, irmão, quem está morto, ele não tem mais emoção, ele não age mais pelo seu coração. Ele age pelo Espírito Santo. Você não reage mais às coisas. Você não reage mais, irmão. Porque você morreu. Então, se nós de fato morremos com Cristo, para ressuscitarmos com o Senhor no momento adequado, nós vamos viver uma vida afastados desse mundo. O mundo não vai corromper mais o teu coração, irmão. O mundo não vai me corromper o teu coração. Vai? Não vai, irmão. Você acha que as coisas mudam o coração de alguém? Vocês acham que as coisas mudam? Você pode olhar para mim e dizer, mas o Salmo 1 diz que se você pode, como é que fala? Corrompe o... Fugiu agora o texto. Se você andar com as pessoas vão acabar desviando vocês. O que ele quer dizer? Eu esqueci só o texto correto, me desculpe, mas não deveria você mudar as pessoas em vez das pessoas corromper você? Não deveria? Você passa na rua e tem um monte de amigo teu no bar. Aí você para e entra no bar para conversar com teus amigos. Está morto? Morto não?
Bebe, porque você está morto. Certo? Então você senta com teus amigos, todo mundo bebendo, fazendo bagunça, e você senta ali e começa a falar de Jesus para os teus amigos. E você toma Coca-Cola, toma uma água, que é o que morto toma, né? Morto toma água, morto toma Coca-Cola. E você está ali tomando uma Coca-Cola e tal. E você naquele ambiente, você vai mudar o ambiente. Agora, se você não está morto, o ambiente vai mudar você. Não é? Lembrei, as más companhias pervertem os bons costumes, né? É isso? É. Certo? Agora, se você é um homem cheio do Espírito Santo, você vai entrar no lugar, você vai fazer a diferença. Você vai iluminar aquele lugar. Você vai fazer com que aquele lugar seja transformado com a tua presença. Você vai mudar ele. Então essa conversa de que crente não pode ir aqui, crente não pode ir ali, o crente não pode ir lá, isso aí é uma coisa meio relativa, irmão. Porque se você é um crente de verdade, se você de fato morreu, você vai mudar o lugar onde você vai. Você vai ser luz lá na escuridão. A escuridão não vai corromper a tua alma. Não. Você vai entrar na escuridão e você vai iluminar aquele lugar. E você ali vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Por quê, irmão? Porque você recebeu o dom gratuito de Deus. Você recebeu a graça. E a graça matou você. Matou a humanidade. E agora o Espírito Santo comanda a tua vida. O Espírito Santo conduz o teu pensamento. O Espírito Santo move o teu coração. E você é uma luz, como uma vela colocada nas costas de uma tartaruga. Hã? Eu assisti um filme de um pirata uma vez, e eles colocaram uma vela na carapaça de uma tartaruga acesa, e daí ela ia andando no túnel assim e iluminando. E todo mundo achava que era um fantasma, era uma tartaruga. Essa tartaruga tem que ser você. Você é que tem que caminhar no escuro iluminando todo o caminho. Porque se você é só uma luz aqui dentro, que diferença você faz? Tem tantas. Mas faremos a diferença quando nós estivermos de fato aonde, irmão? No escuro, né? Então veja, vou ler o texto de novo. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerando-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nós de fato morremos, a gente já não olha mais para o lado, a gente já não tem mais ciúme, né? Já não tem ciúme mais, já não tem raiva mais. Não tem, por quê? Porque você está morto. Você não odeia mais as pessoas. Você é gentil, não é mais grosseirão, educadinho, queridinho. Não, também não tanto, né? Mas isso é melhor já, caramba. Né? Tanto também não, né? Não, senão não. Vou descaracterizar as ações de Jesus. Não tá errado. Né? Porque Jesus não era queridinho, bonzinho, não era nada disso. Amém? O verso 12 diz assim, ó: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então o pecado, ele não pode mandar em você. Essa é a história do pudim. Você abre a geladeira, vê aquele pudim. E você fala, não vou comer pudim. Daí você olhando para o pudim fala para você, não, você vai comer sim. Você fala, não vou comer você. Vai. E vira uma briga, irmão. Até que você, para parar a briga, você fala, tá bom, vou comer só um pedaço. O pudim venceu. E aí quem é o rei que domina você? O pudim. Você é filho do rei pudim. Olha o que o texto está falando, como ele é pesado esse negócio aqui. Não reine, vírgula. Portanto, verso 12, Gabriel. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal, vírgula de novo,
para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscências são os desejos que você tem que não pode ter. Concupiscência. Desejo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, enfim. Isso é quando você senta na mesa para comer. Eu preciso pôr óculos, não consigo enxergar vocês. Você senta na mesa para comer e você faz um pratinho educado, porque você sabe que se você é educado, você não pode fazer um morro, né? Você tem que fazer um pratinho. Você faz o pratinho, comeu aquele pratinho, saciou a sua fome. Tudo que você comer além daquilo, não é mais fome, é gula. Daí você fala do cara que bebe e diz que ele é dominado pela bebida, mas você é dominado pelo feijão e arroz. O Deus do cara é a cachaça, o teu é o feijão e arroz. Porque você não consegue parar de comer. Então você é dominado pela comida. Seu rei é um cheeseburger. Hoje eu estava vendo, de tarde estava dando uma olhadinha no meu Instagram. Estava vendo uns caras que fazem batata no Rio de Janeiro, batata frita. Eles preparando, fazendo a batata e tal. E aí o cara fez uma porção de batata frita e com alho fritinho em cima, assim. E uns bacon bem pequenininho, assim, com alhinho, daí colocar aquele troço em cima. Eu pensei nisso, falei, Jesus, esse cara aí podia ser meu rei. Falei, um negócio desse aí, não sei se eu ia aguentar, não. A gordura ia me matar aquilo, né? Aí estava com um aspecto extraordinário. Eu sei que eu não posso comer, se eu comer eu vou passar mal. Mas eu tenho que resistir a batata frita com alho e bacon. Se tiver um queijo, então, misericórdia. Tem que resistir. Porque se comer, mata. Não é? Mas você vai ter força para resistir? Eu estou falando só da batata frita, eu não estou falando de outra coisa. Existem situações na nossa vida que se nós entrarmos nela, a gente não vai sair nunca mais. Tem muita gente que hoje está morrendo na cocaína porque ele quis experimentar para ver como é que é, nunca mais saiu. O crack, mesma coisa. Ah, eu vou experimentar, todo mundo usa, eu vou usar também para ver se é bom. Não saiu nunca mais. Na prostituição e tantas outras coisas. Então existem senhores que são muito mais poderosos do que você imagina. E as pessoas se deixam dominar. E a Bíblia diz que aquilo que domina você passa a ser o seu senhor. Você vive para aquilo. Para a cocaína, para o crack, para a pinga, para a comida. Porque não é só cocaína, crack. Tem comida. Tem a submissão a pessoas. Não é? Tem a submissão à religião. Em várias coisas aí, irmão, que estão aí fora. Que são reis e você não percebeu ainda. Porque esses reis têm súditos. E esses súditos dão a sua vida por ele. E nós só seremos libertos em Jesus Cristo. Tem coisa, irmão, que só Jesus pode libertar você. Não tem outro meio disso acontecer. Se Jesus não entrar na sua vida, se você não se render a Cristo, que a gente está falando da graça, para que você encontre a graça, que é a chave para que você seja salvo, você não vai conseguir se libertar. Não adianta. Ah, mas eu vivo muitos anos na igreja, irmão. Muitos anos. Muito, já estou velho já. E eu já vi muita coisa na minha vida. Muita coisa. Muita coisa. Mas dificilmente alguém se liberta das drogas sem Jesus. Muito difícil. Dizer que vai para uma clínica de recuperação e a pessoa lá se recupera. É difícil, irmão. Acontece, mas é difícil. Uma pessoa para ser liberta de um rei que reina sobre a sua vida, só se ele conhecer um outro rei mais poderoso que aquele.
esse rei, mais poderoso que aquele, poderá libertá-lo. Mas a pessoa tem que querer. Porque quando ele está dominado por um reino, o reino é aquele que reina sobre a vida dele, pode ser qualquer um. Porque as pessoas têm o péssimo hábito, não é? De julgar que aquilo lá é pior do que isso aqui. Mas no mundo espiritual é tudo a mesma coisa. A diferença é que as pessoas são dominadas por reis e reinos diferentes. Mas todos eles têm ação no mundo espiritual. Todos eles, sem nenhuma exceção. O que é o reino de Jezabel, por exemplo? Todo mundo já ouviu falar, né? O reino da Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era a mulher de Acabe, que foi rei de Israel. Mas ela veio de um povo diferente e ela era dominada e adoradora de deuses estranhos. Baal, Baalim e outros deuses. E ela implantou essa submissão aos seus deuses, implantou no reinado de Israel, o qual era dominado pelo rei Jeová, nosso Pai do céu. E assim ela prostituiu todo o reino com os seus deuses, com os seus ídolos. Então, o que é o espírito de Jezabel? É um espírito que entra na família e na vida das pessoas, substituindo Jesus Cristo por outro Deus. É o reinado de Jezabel. Algumas pessoas atribuem o Jezabel à mulher, né? Quando a mulher manda no lugar do marido, mas não é isso aí, não. É uma pessoa que não está debaixo da submissão de Deus, não está debaixo do reinado de Jesus Cristo, não se submete à palavra de Deus e implanta um outro dogma religioso que não é o nosso bíblico, é Jezabel. E está cheio aí. Está cheio. Infelizmente ou felizmente, eu não sei. Então, a gente precisa entender que para que nós sejamos salvos, possamos ir morar no reino dos céus, o reino de Deus que veio sobre nós e para nós por Jesus Cristo através da graça, ele pode ser pervertido por um outro reino quando eu e você permitimos que ele passe a reinar na nossa vida, mas é por permissão, porque nós temos livre-arbítrio e nós podemos adorar o Deus que nós quisermos. Isso só não vai mais acontecer na tua vida quando você morrer. Então, quando você morrer para o mundo, você não vai estar mais debaixo da submissão desses deuses que tem no mundo. E você só vai de fato ter morrido quando você não tiver mais inveja no teu coração. Quando você não permitir mais que a raiva tome conta do teu coração. Quando você for uma pessoa mansa. Porque essas características são as características de quem? Do Espírito Santo de Deus. Está lá em Gálatas 6. A mansidão, o amor, a benevolência, a paciência. São o que, irmão, isso? Como é que a gente fala que isso são o quê? Frutos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque nós estamos mortos. E esses frutos geram o quê? Salvação. Então não se engane. Quais são os frutos da carne? A inveja. Por que Caim matou Abel? Por causa da inveja. Ele invejava Abel porque as obras de Abel eram melhores que as dele. Em vez dele se consertar, se converter e melhorar, ele preferiu matar o Abel. Aí só ficava dele. Não é isso que a maioria das pessoas faz? Elimina a concorrência. Esse é eliminar a concorrência, irmão. Veja que maneira simples hoje que tem da gente definir o crime de Caim e Abel, né? Eliminar a concorrência. Porque as boas obras, elas não ofendem ninguém. Não ofende ninguém. Porque você é bom, você ofende as pessoas? Mas pessoas se ofendem porque você é melhor que ela. Mas você não é melhor que ela porque você quer ofender ela. É porque você é melhor. Teu coração é melhor, teu coração é mais puro. Eu falei aqui sobre Davi. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas ele mandou matar Urias.
Mas então o coração de Deus é ruim porque ele é segundo Davi? Não, não. É porque a humanidade de Davi prevaleceu. Agora, quando Davi percebeu o seu erro, o que ele fez? Se arrependeu. E quando ele se arrependeu de verdade, Deus perdoou ele. Apesar da sua humanidade, ele ao entender que estava errado, ele se arrependeu. Então, o arrependimento é que faz a diferença. Agora, nós estamos arrependidos, né? A gente conheceu Jesus, nós recebemos a graça, e agora porque nós temos a graça e nós sabemos que a graça vai nos perdoar, nós devemos viver pecando? Porque a gente sabe que se a gente pecar e se arrepender, Jesus vai perdoar nós? Esse texto trata sobre isso. Saúde. Trata sobre isso. Porque nós estamos na graça, daí a gente pode pecar, fazer o que a gente quiser, porque depois é só se arrepender e o Senhor vai perdoar a gente. Isso chama-se graça sobre graça, que estão pregando aí na maioria das igrejas pretas. Prega isso aí. Graça sobre graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira, é do diabo e vai levar todo mundo para o inferno. Porque não é porque o Senhor disponibilizou a graça para você que você pode ficar pecando. Isso é mais ou menos como você ter uma mulher que perdoa você pelo adultério. Daí porque ela te perdoou, você vai sair e adulterar de novo? Porque você sabe que ela perdoou a primeira, vai perdoar a segunda, né? Não é isso que o camarada sem vergonha pensa? É esse raciocínio que eu quero que você faça. Saiu, arrumou outra mulher, se prostituiu, abandonou a casa, se arrependeu, voltou para casa, a mulher perdoou, consertou o casamento. Beleza, daí daqui 6 meses ele conhece outra, vai de novo? Porque ele sabe que a mulher ama ele, vai perdoar outra vez? Daí sai, volta, daí daqui 1 ano vai de novo? Não é isso que as pessoas fazem com Jesus? Sim ou não? Mas Jesus não é mulher de malandro, irmão. Jesus não é mulher de malandro. Não se engane. E está cheio de crente fazendo isso, sabia? Se eu falar para você que tem pessoas que saem da igreja e vão para o mundo, porque eles têm conhecimento da verdade da palavra. Lembra o que eu disse para vocês aqui quando o Papa voltasse, o Papa agora, que daqui a pouco disse que eles estão arrumando a chaminé lá que está estragada, já vai ter fumaça lá, né? Que se o Papa que os caras escolherem for um negão, que vai entupir as igrejas de crente. Eu já não contei isso aí para você? Por quê que vai entupir de crente? Porque tem muita gente que está lá no mundo que conhece o Evangelho, que foi crente a vida inteira, mas desviou e está no mundo. Está no mundo, irmão. Está vivendo regaladamente no pecado, na esbórnia, na cachaça, na prostituição, mas ele é crente. Por quê? Crente é quem crê em Cristo. E ele crê em Cristo. Mas ele está vivendo no mundo. E aí o pensamento dele é assim, ó, não, eu vou ficar aqui na boa, né? No baile, na festa, na cachaça, no carnaval, na folia. Uhul! Crente Raimundão, né? Um pé na igreja e outro no mundão. E ele falou, quando eu ver o sinal que Jesus está voltando, daí eu volto para a igreja. Daí eu me arrependo do pecado. Já vivi bastante, fiz farra. E vou dizer uma coisa para você, está cheio dessas pessoas aí. Já fiz um monte, deu abandono a todas as coisas erradas. Abandono a droga, abandono baile, abandono a festa. E daí eu volto para Jesus, me arrependo, Jesus me perdoa. Eu vou para o céu. Mas aí, eu vou para o céu, irmão. Porque Jesus é misericordioso, porque Jesus me deu uma graça, ele se utiliza da graça para viver no pecado. E eu vou dizer uma coisa para você, escute que eu vou te falar. Está cheio de gente fazendo isso hoje em dia. Cheio, não é pouco. Aí quando eles, daqui uns dias aí, né? Vai trocar aí, vai vir outro papa. Se vir um papa negro, porque deles ouviram, porque isso não é Bíblia, isso que eu estou te falando. Isso aí, quem falou isso foi como é que é o nome do cara lá?
Não, o nome do cara que previu isso, como é que era? Nostradamus. Nostradamus. Foi ele que fez essa previsão, isso não está na Bíblia, do Papa Negão. Está na Bíblia. Nostradamus disse que quando vir o Papa Negro vai ser o último. E ele vai ser o Papa que vai abrir a porta para o anticristo. Nostradamus que disse, não é Bíblia isso. Então você não briga comigo, eu estou só contando para você uma história que está aí. Então como todo mundo, né, os crentes em vez de ler a Bíblia, eles gostam de ficar com esse negócio de Nostradamus, de mapa astral, de conjunção astral, né, gnosticismo, essa coisa toda, que está cheio de gente que adora isso. Né, que antes de sair de casa, fala, deixa eu ver meu signo, como é que está hoje, para ver se eu vou me dar bem. Né? Vai se dar bem longe de Jesus. Bem longe. Entendeu? Então, se vier esse papo negro aí, porque daí fica todo mundo com medo, que os caras acham que Jesus já vai voltar, eles vão voltar para a igreja. E você vai ver com os seus olhos o que eu estou falando para você. Vocês vão ver. Nossa, agora Jesus está voltando, agora eu vou voltar para a igreja, vou abandonar. Né? Mas ele não está voltando porque ele ama Jesus. Ele está voltando porque ele está com medo de ir para o inferno. Aí você olha para o Evangelho de João e vê João Batista. A Bíblia diz que os caras corriam para se batizar com ele, né? Porque ele estava pregando o inferno. Que quem não se arrependesse do seu pecado ia para o inferno. Era isso que João Batista pregava. E aí os caras vinham todo mundo no rio para se batizar, porque eles estavam com medo do inferno. Não porque eles amavam a Deus. E aí João Batista querido olhava para os caras e dizia assim, ó, quem vos falou da ira vindoura? Ira vindoura, ou seja, da ira de Deus que está vindo sobre a terra. Ele dizia, arrependei-vos e produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Porque se você não produzir fruto digno do arrependimento, você não se arrependeu. De novo eu vou falar, você não está morto. Porque estar morto é produzir frutos dignos do arrependimento. Uma pessoa boa, você conhece ela aonde que você conhece? Pelos seus frutos. Você foi manobrar o teu carro no estacionamento, aí você bateu no carro, no outro carro, riscou. Aí você desce, olha e fala, nossa, ainda bem que não tem ninguém aqui. E vaza? É isso que você faz? Isso é coisa de gente honesta, irmão? De gente que tem caráter? Não. Você tira o carro ali, se não tem ninguém, você pega um papelzinho, escreve, fala, moço, bati no seu carro. Mas você não está aqui, então vou deixar o número do meu telefone, por favor me ligue, eu quero pagar, porque eu bati. Isso é caráter. O mínimo. É o mínimo. Então você identifica quem é a pessoa pelas suas atitudes, não pela sua boca. Porque está cheio de gente aí dizendo, Senhor, Senhor. Mas a Bíblia diz que esses não vão herdar o reino dos céus. Ela diz, nem todo mundo que anda por aí dizendo Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Que eu já te expliquei o que vai ser o reino dos céus. Então o Senhor, Ele olha para quê? Para o nosso coração. Ele está olhando para dentro do seu coração. Se você de fato está arrependido, se você de fato morreu, se você de fato está morto, né? Olha lá, vamos para o próximo. A gente está no qual, Gabriel? Vamos no 12? Vamos no 13 então, ó. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, nós estamos vivos entre os mortos. Porque o mundo todo está morto para Jesus. Nós temos que estar morto para o pecado. Então, como a Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos, né? Então você só troca de lugar. Nós devemos apresentar os nossos membros não para o pecado da iniquidade, mas para Deus. Como vivos dentre os mortos, porque quem está dominado pelo pecado está morto para Deus.
Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, é o contrário. E a gente continua o texto, no 14 diz assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Nós de fato vivemos debaixo da graça, quando nós estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. Ou, se você preferir, você está morto para o pecado, morto para o mundo, mas você está vivo para Deus. Então essa é a condição que eu e você deveríamos ter. Essa é a nossa condição física, deveria ser essa, morto para o pecado, mas vivos para Deus. O 15 diz assim, ó, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, o que esses caras estão fazendo, que eles vivem no pecado, porque eles creem absolutamente na graça de Jesus Cristo. E eles acreditam que em função deles já terem recebido a graça, eles não vão mais para o inferno. Esse texto aqui derruba a teoria da graça sobre graça, que os caras pregam aí nessas igrejas de parede preta aí. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aqui está dizendo para você que é mentira. Eu vou andar por aí fazendo coisa errada porque eu tenho certeza da minha salvação? Isso é igual o valentão na escola, né? Quem estudou aí é raiz como eu, né? Sabe que o recreio e a saída da escola era o lugar de resolver as questões, né? Qualquer questão que você tivesse dentro da escola, você resolvia lá fora, irmão. Não tinha esse negócio de bullying no meu tempo. Meu tempo era porrada, irmão. Não tinha bullying, não. Não tinha esse negócio. Ai, falou mal do quê? Falou mal, nós vamos pro soco. Aí resolvia de outro jeito, irmão. E se o cara fosse muito fortão, nós juntava uma turma e batia nele do mesmo jeito. Não tinha esse negócio. No nosso tempo não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, não tinha Rivotril, não tinha essas coisas no nosso tempo, irmão. Qualquer outro negócio que dá para as crianças aí? Né? Criança com TDAH. Não, tinha essa coisa aí não, irmão. Negativo. Não tinha esse negócio do cara bancar o macho na escola, no meu tempo, não tinha essas coisas. Dos caras batendo nos pequenos e tal, não tinha isso aí não, irmão. 10 pequenos valia mais que um grande. Entendeu? 10 pequenos valia mais que um grande, irmão. Não tinha essas coisas. Né? As escolas hoje estão muito diferentes, nossas crianças muito diferentes do que a gente foi criado. Não é? Hoje em dia, pessoa que tem mais de 50 anos como eu, as nossas lembranças são as nossas cicatrizes. Às vezes a gente fica olhando, nossa, que cicatriz é essa? Daí você vai contar a história da cicatriz, as pessoas ficam abismadas. Meu Deus! Aí, nosso tempo era assim, irmão. Guri tinha cicatriz. Andava manco, mas era meio cego assim. Porque nós só aprontava, irmão. Só confusão. Vivia na diretoria. Eu me lembro uma vez que a minha mãe fez eu ir na escola por causa do meu irmão, né, pastor Cunha. E a diretora mandou chamar ela na escola. Jesus. Isso é coisa de quarta série já, eu acho que ele estava na quinta, eu não me lembro bem. Eu não sei. Eu sei que eles tinham feito um troço lá. E daí a minha mãe, quando entrou, ele estava na secretaria lá de cabeça baixa. A minha mãe entrou com um guarda-chuva assim e só dava na cabeça dele. Tá, 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 tá. Eu era criança, olhava e só dava risada. Falava, vai, otário. Né? O negócio era diferentão, né, irmão? Não sentava para ficar chorando. Ninguém chorava, não, irmão. Se eu começasse a chorar, o cara falou, rapaz, não chora, você não é homem? Não chora. Levanta aí, vamos embora. Não tinha essas coisas, não, irmão. O cara tirasse a camisa, então, você tinha que correr, porque senão você ia, né? Não tinha muita conversa. A justiça de Deus, irmão, não vai perdoar ninguém. Quando chegar no dia do juízo, a graça já vai ter acabado. A graça tem tempo de duração, escute isso. Até o arrebatamento. Passou o arrebatamento, acabou a graça. Essa noite a gente estava orando aqui na igreja e o anjo do Senhor visitou a nossa igreja, falou comigo algo extraordinário, irmão. Extraordinário.
Ele disse para mim essa noite aqui, eu tinha conversado com a igreja já, sobre coisas que eu não posso falar aqui no microfone, mas eu alertei todo mundo na igreja. E o Espírito de Deus veio conversar comigo essa noite na igreja, eu estava de joelhos aqui, todo mundo orando. O anjo do Senhor entrou, desceu e falou para mim. E ele disse, a partir de segunda-feira, amanhã, começa um tempo de guerra no Brasil. Escute isso aí, irmão. Um tempo de guerra no Brasil. Coisa vai pegar outro rumo, irmão, daqui para frente. Outro rumo. O Senhor disse para mim que nós, aqui do Brasil, vamos ver coisas que a gente jamais imaginou ver com os nossos olhos. Jamais a justiça de Deus vai começar a imperar no Brasil. Você vai ver no jornal coisas que você jamais imaginou. Você viu que essa semana foi preso um policial federal com $200 mil na sua casa. Vocês viram no jornal, né? O Senhor falou para mim, não vai ser 200 mil, vai ser 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões que os caras roubaram e esconderam em casa. A polícia vai entrar, o jornal vai entrar junto, você vai ver com seus olhos. E vai começar amanhã, isso vai começar a acontecer. A Polícia Federal, o Senhor falou para mim aqui, eu estou te contando, é uma revelação de Deus isso. Isso não é uma história política, é uma revelação de Deus. Deus falou para mim, deputados federais, senadores, juízes, promotores de justiça, pessoas de altíssima estirpe do Brasil. A Polícia Federal vai entrar na casa deles e vai encontrar milhões escondidos que eles roubaram da Previdência Social. Escuta o que eu estou te falando. Pessoa que estava acima do bem e do mal, que você olhava e dizia, nossa, aquele homem querido. Você vai ver isso aí. Deus falou para mim que daqui para frente, irmão, a partir de segunda-feira, o Brasil vai virar de pernas para o ar. Escute isso aí. Escute isso aí. Acabou a graça. Acabou. Justiça de Deus. Deus me mostrou um anjo. Salmo 91. Olha, Edilson. Salmo 91. O teu cajado e a tua vara me consolam. Eu vi o anjo andando com a vara de Deus, Edilson. Ontem Deus me mostrou. A vara de ferro, a Bíblia diz. Cetro da justiça. Vai andar na terra chamada Brasil. Vocês vão ver coisas que vocês vão se assustar. Coisa que você tem orado pelo teu país, pela tua nação. E você achou que nunca ia acontecer, você vai começar a ver acontecer. A partir de segunda-feira, Deus falou isso para mim. As coisas vão se transformar de uma maneira extraordinária. Vocês lembram de uma visão que o pastor contou aqui na igreja? Que o presidente Bolsonaro, e eu não estou falando de política, eu estou falando de visão que Deus me deu. Que ele tinha uma chave na mão e ele colocava numa porta antiga, velha, de ferro, e que ele abria aquela porta, e eu disse para vocês naquela visão que eu não vi o que tinha lá dentro, mas eu vi uma porta muito grande se abrindo, que era uma coisa muito antiga, que tinha sido fechado fazia muito tempo, e ia abrir de novo. O Senhor falou dela para mim ontem, ele falou, essa porta se abre segunda-feira, amanhã. Amanhã. Irmão, é algo político que vai acontecer que eu não sei o que é. Eu não sei. Que Deus não falou para mim. Mas eu estou aqui falando para você porque é minha obrigação te contar isso. É minha obrigação. O anjo do Senhor veio aqui, eu estava de joelhos ontem aqui, ele falou comigo. Ele falou, filho, escute o que eu vou te dizer. Avise a minha igreja. Avise a minha igreja. Que o tempo não é de paz, o tempo é de guerra. E as coisas vão ficar muito piores do que estão. Muito piores. Muito piores, irmão. Eu vi saques em supermercados. Muito piores. Muito, muito ruim vai ficar. E todos nós temos que estar preparados. Todo mundo no óleo. Igual sardinha. O pastor Edilson que falava isso antes. Crente é igual sardinha, irmão. Está na lata, apertado, mas está no óleo. Estamos rindo, mas é de nervoso. Né? No óleo, no azeite. Então a gente precisa, todo dia, estar na presença de Jesus Cristo, mortos, porém vivos. 16. Não sabeis vós
que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então você que sabe para onde você vai, irmão. Mais uma vez eu vou dizer, você tem livre-arbítrio. Ou você obedece o pecado e você vai para o inferno, ou você obedece a justiça, que é Deus, e você vai para o céu. A escolha sempre é sua. Continua no 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que foste entregue. Por quem? Por Jesus Cristo. Então nós éramos servos do pecado, mas nós conhecemos a Jesus, nos convertemos, e estamos sendo transformados para que quando Jesus voltar a gente possa ir morar no céu. Pela doutrina que está sendo apresentada para você, a sã doutrina. A sã doutrina é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Amém? Tem mais um ainda, Gabriel? E libertados do pecado, foste feitos servos da... Coloca o 22 agora, Gabriel, e o 23, o 22 primeiro, por favor, verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 23, por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos ficar de pé então para a gente orar. Não ficou nenhum tipo de dúvida no teu coração, né? Então você tem opção. Ou você se converte e vem para Jesus, ou você não se converte e você vai para o inferno. Mas a escolha sempre é sua. Meu irmão, sempre ela é sua. Feche os seus olhinhos. Inclina na sua cabeça que nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que o Senhor possa nos ensinar sempre, Senhor, dentro da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que sara, a verdade que transforma, a verdade que nos mostra o caminho para que nós possamos um dia herdar o reino dos céus. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, para que o Senhor nos abençoe. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos mantenha, nos preserve no caminho. Não permita, Deus, que nós erremos, que nós sejamos levados por qualquer vento de doutrina ou de engano, mas que nós possamos permanecer na tua presença e sermos, Senhor, abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Sente-se, por favor. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se você trouxe sua oferta, dê um sinal assim para as meninas. Elas vão entregar um envelopinho aí para você. Por favor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Glória. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes dizimistas da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, por favor, você que trouxe essa oferta, vem trazer aqui na frente.
Cláudio, por favor, vem aqui. Um pouquinho de azeite. Vocês puderem se colocar em pé, por favor, eu quero orar aqui pelo irmão Cláudio. O irmão Cláudio, que é presbítero aqui da nossa igreja, e hoje eu quero levantar ele na presença de todos. Eu preciso fazer isso, vem aqui do meu ladinho. Quero levantar ele hoje ao pastorado da igreja. A partir de hoje o pastor será pastor Cláudio, né? Cláudio está sendo levantado já no seu ministério, que Deus tem um chamado para a vida dele, e eu já estou fazendo aquilo que Deus mandou que eu fizesse, e eu preciso que esse ato seja um ato público, né? Então eu preciso que todos vocês sejam testemunhas diante de Deus, em nome de Jesus, né? Que a partir de hoje essa unção de azeite, essa unção com óleo, né? Está sendo derramado. Dá um paninho para o Cláudio, que dá para ele aqui, que daí ele segura, eu não vou jogar muito azeite na cabeça dele, só um pouquinho, tá bom? Se você puder levantar suas mãos assim para abençoar ele. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar hoje o nosso irmão Cláudio, presbítero da igreja, e quero hoje, Senhor, trazê-lo ao pastorado dessa igreja. E eu te peço, Senhor, assim como a tua palavra, que esse azeite venha sobre a sua vida e que o Senhor possa consagrá-lo nessa noite. Eu apenas estou reconhecendo na igreja como pastor, e a partir de hoje, Senhor, que a tua unção, que a tua bênção, que o Senhor deu sobre a minha vida, venha também sobre a vida do irmão Cláudio, para que ele venha ser, Senhor, um bom pastor, venha trabalhar, cuidar das ovelhas e ser uma bênção. Que esta unção e essa capa profética desça sobre a vida dele hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Falou, parceiro? Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Faça assim com as suas mãos. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui reunidos na tua presença. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar esse mês de maio, Deus, em nome de Jesus, para que ele seja uma bênção, para que a gente ande, Deus, na tua presença e seja abençoado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua bênção, o teu amor, a tua graça, tudo aquilo, Deus, que nós precisamos, pedimos e buscamos, o Senhor possa nos entregar e nos abençoar em nome de Jesus. Amém e amém. Abram assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e sempre. Todos dizem? Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.